Olá, meus caros, tudo bem? Como vocês estão? Na notícia que a Rússia está cada vez mais vendo ameaças da Europa em seu território, principalmente tentando de qualquer forma afastar a presença de mecanismos políticos e militares que cheguem perto do seu território, no qual já está sendo bastante influente nesse âmbito atual. Além disso, o perigo de um suposto ataque e presença de mísseis ao lado da sua casa não é de hoje. Com tensões que vêm desde a Guerra Fria, o maior evento já presenciado entre dois blocos, com os Estados Unidos e o leste europeu contra a própria Rússia e o oeste europeu degladiando por espaço e presença. Com o evento da guerra na Europa acontecendo, as potências como Inglaterra, Alemanha e França instruíram muitos militares e desfizeram de bastantes equipamentos bélicos em troca de presença ucraniana, que é crucial pois está do lado do território russo. Agora, com posições e investimentos muito acirrados por parte da Rússia, a sua economia não estando estável por mais que tenha desfeito do dólar, é possível ver os primeiros sinais de fraqueza do governo Putin na trajetória atual. O governo Vladimir Putin posicionou armas nucleares táticas em Belarus, o que ele confirmou pela primeira vez que havia acontecido, levando a ser em lembrete que o Ocidente não conseguirá infligir uma derrota estratégica na Rússia. O primeiro posicionamento desse tipo de ogiva, armas nucleares de alcance curto que podem potencialmente ser usadas em campos de batalha, por parte de Moscou fora da Rússia desde a queda da União Soviética, teve como objetivo a servir de alerta ao Ocidente sobre armar e apoiar a Ucrânia. O líder russo anunciou em março que havia concordado em deslocar armas nucleares táticas para Belarus, mencionando que os Estados Unidos posicionariam ogivas como essas em vários países europeus ao longo de várias décadas. Falando sobre o principal foro econômico da Rússia em São Petersburgo, Putin disse que as ogivas nucleares táticas russas foram entregues à aliada Belarus, mas sublinhou que não via necessidade de recorrer a armas nucleares nesse momento. É precisamente como um elemento de dissuasão para que todos aqueles que estejam pensando sobre infligir uma derrota estratégica contra nós não ignorem essas circunstâncias, disse Putin, usando um termo diplomático para uma derrota tão severa que o poderio russo diminuiria no cenário mundial por décadas. Lukashenko, fiel aliado de Putin, disse na terça-feira que o seu país havia começado a receber entregas de armas nucleares, táticas da Rússia que incluem algumas 3 vezes mais poderosas do que as bombas atômicas que se foram jogadas pelos Estados Unidos no Japão em 1945. O líder russo anunciou em março que havia concordado em deslocar armas nucleares táticas para Belarus, mencionando que os Estados Unidos posicionariam ogivas como essa em vários países. Os Estados Unidos criticaram a decisão de Putin, mas disseram que não tem intenção de alterar sua própria posição sobre as armas nucleares estratégicas e que não vêem sinal de que a Rússia está sendo preparada para usar armas nucleares. A medida da Rússia ainda está sendo observada de perto por Washington, por seus aliados, e também pela China, que repetidas vezes alertou contra o uso de armas nucleares na guerra da Ucrânia. Putin afirmou que o Ocidente está fazendo de tudo que pode para infligir uma derrota estratégica à Rússia na Ucrânia, onde Moscou está em sua maior guerra por terra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, no qual chamou de Operação Militar Especial. Mas na Rússia não precisa recorrer a armas nucleares por hora, disse Putin, sinalizando que não há mudanças na postura nuclear de Moscou, que só prevê tal movimento se a existência do Estado russo estiver ameaçada. Com um tom desafiador, ele discutiu a elite política e empresarial do seu país, dizendo que a contraofensiva da Ucrânia contra as forças russas até agora não haviam obtido sucesso significativo. As forças de Kiev estão sofrendo perdas pesadas e não têm chance contra o exército da Rússia, disse Putin. Embora não seja inesperado, o anúncio é de um dos sinais mais claros da Rússia desde o início da invasão da Ucrânia há 13 meses atrás. A Ucrânia pediu em reunião emergencial do Conselho da Segurança da ONU uma resposta. A outra superpotência nuclear do mundo minimizou o anúncio de Putin. A OTAN disse que a promessa de não proliferação do presidente russo e a sua descrição de uso de armas no exterior estavam muito equivocadas. Moscou ainda concluirá a construção de uma instalação especial de armazenamento para armas nucleares no início de julho, disse Putin, a emissora estatal Rússia 1. Belarus não tem armas nucleares em seu território desde o início dos anos 90, pouco depois de ganhar independência após o colapso da União Soviética. Concordou em transferir todas as armas nucleares de destruição em massa da era soviética, posicionada atualmente na Rússia. Belarus também ajudou a Rússia a lançar a invasão inicial da Ucrânia em fevereiro de 2022, permitindo que as tropas do Kremlin entrassem no país pelo norte. Houve temores durante o conflito de que Belarus fosse novamente usada como base de lançamento para uma ofensiva, ou que as próprias tropas de Minsk se juntassem ao conflito. Putin também disse à estatal que Moscou manterá o controle sobre qualquer uma das armas nucleares táticas que planeja instalar no país vizinho. Ele comparou a mudança à prática dos Estados Unidos de posicionar
armas na Europa. Washington também mantém o controle sobre as armas, impedindo que os países anfitriões, como a Alemanha, quebrem seus compromissos com potências não nucleares. Embora não haja garantia de que o líder russo seguirá com seu plano, qualquer sinal nuclear de Putin causará preocupação ao Ocidente. Desde que invadiu a Ucrânia há mais de um ano, o líder russo usou uma retórica crescente em várias ocasiões, alertando sobre a ameaça crescente da guerra nuclear e sugerindo que Moscou pode abandonar sua política de não usar o primeiro. Os Estados Unidos têm procurado deixar claro a Putin as consequências de qualquer uso de arma nuclear na Ucrânia, mesmo de dispositivos táticos de baixo rendimento. Então, senhores, peço muito obrigado, senhores, viram o vídeo até aqui, e se vocês puderem ajudar, a sua ajuda também é minha ajuda. Desde já, peço muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.